Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Seria a cultura racional o terceiro conhecimento? Por estarem fora do mundo de sua origem, o mundo racional, é que aí estão penando como animal por o ser racional, não ser daí do meio do animal irracional. Mas, por não saberem o porquê aí estavam, o porquê que assim são, de onde vieram, como vieram parar aí, neste chão e para onde vão, é que veio o conhecimento do mundo racional, esclarecer todos o porquê aí estavam ou estão, sofrendo como animal, para que por meio desse esclarecimento voltem todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, sendo este conhecimento o terceiro conhecimento que vem à Terra, que há muito já foi anunciado que a ressurreição da humanidade só viria no terceiro milênio. É isso mesmo, Porfírio? É interessante, né? Porque se a cultura racional é, e de fato é, o terceiro conhecimento, quais seriam os dois primeiros? Vamos sabatinar um pouco sobre isto? Doutor Carlos, já quer emitir a sua primeira opinião? Ou vamos falar logo direto e objetivamente e encerra o nosso trabalho? Porque é simples, né? Se está escrito, e não é uma análise nossa, muita gente fica no entrelinhas ou analisando, deduzindo isto, deduzindo aquilo. Tem pessoas que falam coisas sem conhecimento de causa, mas será que todos os estudantes de cultura racional, a começar por nós mesmos aqui, estamos em condições de responder quais seriam o primeiro e o segundo, já que não há efeito sem causa? Se o racional superior abre esta contagem, o terceiro conhecimento é a cultura racional. Este é o sentido do terceiro milênio. Já podemos começar a explicar um pouco isso, ao mesmo tempo que terceiro milênio é a contagem da idade de Cristo. Ou seja, a contagem do calendário que foi feita há 2000 anos atrás. Primeiro milênio, segundo milênio e agora o terceiro milênio. Então, o sentido de terceiro milênio tem esses dois. O primeiro sentido é aquele sentido abrangente. Milhões de milênios. Então, o sentido de eternidade. E o milênio, terceiro milênio, que conta no antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo, nós estamos no terceiro milênio. Calendário, eu estou falando do calendário. E o racional superior consagra isto no texto do livro. Não sei aonde eu li, mas eu sei que tenho certeza do que eu estou falando. Né? Ou seja, não estou fazendo uma análise. Ele dá o sentido de milênio de 1000 anos. Mas dá o sentido de milênio também do conhecimento. Nós vamos chegar mais perto. Doutor Carlos. É verdade. Eu não sei citação de qual volume do Universo em Desencanto e qual a página, que seria muito bom aqui no momento, né? Mas eu não sei. Como o Porfírio acabou de falar, eu tenho certeza do que eu estou falando, mas eu não posso citar a página. Teria que pesquisar e o programa aqui não é feito assim. O programa é feito por eles aí em cima, na hora vem o que é para falar e a gente vai e fala, né? É falta de memória e depois a gente põe na parte descritiva. Então, os três conhecimentos que o racional se refere, segundo o meu entendimento, primeiro é o alfabeto astrológico, segundo é a parte que a gente chama de conhecimento bíblico, né? E terceiro é a cultura racional. Sendo que o conhecimento de cultura racional está no livro Universo em Desencanto. São ensinamentos que a pessoa vai adquirindo até conseguir a imunização racional. Vai tendo provas desse desenvolvimento progressivo o tempo todo, desde o início, senão ninguém continuaria, né? Provas e mais provas todo dia, toda hora.
E a questão do alfabeto astrológico, ele diz logo no primeiro volume que não ensina, porque o que está em vigor é o artifício, né? O artifício está em vigor, o artifício atrapalha. Mas a gente sempre diz aqui, ó, os pontinhos estão todos na palma da mão. Se procurar um bom astrólogo, vai dizer muita coisa da sua vida. Ele diz lá que dá para fazer a vida, estudando apenas metade, dá para dizer a vida do semelhante, está no primeiro volume, né? E isso onde tem mais? Já no primeiro volume ele diz, na Velha Arábia, na Índia, na China tem muito do alfabeto astrológico, muito mesmo de resquício na cultura deles e vive-se isso, né? Quando chega aqui no Ocidente, medicina tradicional chinesa, a acupuntura é a estrela, tudo tem o conceito de yin yang, o conceito de corpo de energia, qi, pela linguagem do chinês, que é uma áurea, né? Qi, na língua dos japoneses, e assim por diante. Então são coisas super atuais agora no terceiro milênio e são resquícios do alfabeto astrológico, né? No Oriente Médio ainda tem muito do alfabeto astrológico. Ele diz isso, a Velha Arábia e tudo mais, mas a gente sabe que eles pesquisam muito isso, em off, né? O lado ocultista. Primeiro conhecimento permeou o segundo conhecimento. É por aí. Fica mais claro agora quando eu faço a referência da cultura árabe judaico-cristã, que é a cultura que se disseminou para o Ocidente. E a gente vê que o Oriente ainda tem mais evolução espiritual no povo, né? Instalado no povo, do que o Ocidente, que sempre foi chamado de bárbaros e etc, né? Então essa cultura árabe judaico-cristã foi o que o Porfírio acabou de dizer, né? É uma recuperação, né? Nas tabelas de campeonato tem alguns que foi uma repescagem. Então foi uma repescagem, né? Falando visão assim por cima, né? E o conhecimento de cultura racional é muito vasto. Porfírio fez uma ligação de terceiro conhecimento com milênios, o racional fala isso. Tem várias outras, né? Mas eu vou deixar para os colegas completarem mais o assunto. O que nós queremos destacar como referência, inclusive, está no Obras Primas. No Obras Primas, Francisco de Assis, o racional superior usa a palavra Jesus. E ele deixou escrito, também não é uma análise nossa, ele deixou escrito, Jesus, no primeiro conhecimento, habitava entre o povo, ele habitava entre o povo, mas houve uma traição, que é onde ele entra com aquela questão do Judas, que traiu Jesus, e Jesus teve que se afastar do mundo, ou seja, o segundo conhecimento, ele ficou como enraizado as mensagens de Jesus e ele foi sendo compilado através dos emissários de Jesus, o verdadeiro Jesus, hein? Cuidado, porque muita gente se atrapalhou depois com essa história de Jesus. Me permitam apenas mais alguns segundinhos de esclarecimento, naturalmente. Quando Jesus é traído, que corresponde àquela descida da astrologia para o artifício, houve uma traição, Jesus teve que se afastar do mundo para haver um processo de lapidação escolhido por nós mesmos. Aqueles que adotaram o artifício, né, abandonaram a astrologia, então Jesus fica recolhido. Eu estou usando a palavra Jesus para que todos associem com o conhecimento. Jesus quer dizer conhecimento. O primeiro, ele habitava com todos, porque acabou de semear o jardim do Éden. E essa história toda é verdade. Então, Jesus, ou como queira entender, o racional superior da Terra, habitou com todos no primeiro conhecimento, ontologia, astrologia. Quando houve a interferência, que é aqueles habitantes que Jesus foi buscar nos mundos inferiores, houve uma traição.
Judas Iscariote, que são os tais espíritos materialistas que começaram a criar a parte artificial do arteiro. Já falamos aqui em outros vídeos, depois damos a referência deles. Então, Jesus o que faz? Se afasta e manda, durante milênios, ele envia, via espiritual, mediúnica, os seus emissários, para irem fazendo a manutenção do conhecimento dele, para que o conhecimento dele não se perdesse, enquanto que Judas, os traidores, permeavam cada vez mais o conhecimento das artes, do fogo, da malquerência, etc. Então, para que houvesse a permanência de Jesus na terra, o caminho, a verdade e a luz, foram usados emissários. Aí é que entra aquela história que o terceiro Jesus, que foi criado falsamente, com a alcunha de Cristo. Aí houve a deturpação final, porque quiseram antecipar o terceiro conhecimento, pregaram ele na cruz e disseram: o Cristo, a cristandade foi criada para dizer ou insinuar ser o terceiro conhecimento, e não era, e está provando que em 2000 anos a cristandade não serviu para mostrar o verdadeiro conhecimento, como pretendiam os criadores do cristianismo. Por quê? O que corresponde ao cristianismo nessa história? O segundo conhecimento, que era transferido via médiuns, emissários do verdadeiro Jesus, que deixou de habitar entre os homens. Então, estes emissários criaram um segundo conhecimento para poder educar o povo ou manter o povo habilidade de retornar ao terceiro milênio. E foi o que nos segurou. Foram todos estes emissários, estas mensagens e etc. Até mesmo aquela história que falam do Filho de Deus, e que não é o Filho de Deus, a gente sabe que não é, é o próprio. Porque quando Jesus vem, prepara a sua vinda para este mundo, durante o segundo conhecimento, Jesus é pregado na cruz e usaram-no na cruz para poder mostrar, aqui está o Cristo. Por isso colocaram da crista e criaram uma religião chamada cristã. Quem criou essa religião foi o Império Romano e não Jesus. Jesus não criou essa história de cristã. Jesus não tem religião, porque o segundo conhecimento era todo espiritualista. É isto que a gente quer dizer com todas as letras. E agora, então, no terceiro milênio, chega, habita entre a humanidade. Aí sim, aí veio um único missionário, e dizendo assim para nós: eu fui o único que teve a coragem de vestir esta roupa de bicho para poder revelar a todos a cultura racional. Aí chega o terceiro conhecimento por intermédio de um missionário. O racional superior da Terra, o verdadeiro Jesus, não está ainda habitando com a humanidade, porque a humanidade não está pronta. Mas o conhecimento que vai nos preparar para habitar com ele está aqui. Ou seja, Jesus já voltou à Terra? Sim, com o terceiro conhecimento. Mas ele, como força emanente, presente, diante e perante toda a humanidade, ainda não. Por que ainda não? Porque foi o período que aquele aparelho, que nós chamávamos carinhosamente de Pai Manuel, que é a força emanente do racional superior da Terra, nós convivemos com ele, mas por um período muito curto de tempo, prestígio que aqueles que fizeram por onde?
de entender a mensagem, logo de início, se adiantaram. Está aqui na cultura racional e tem pessoas que ainda estão denegrindo este conhecimento, achando que aquele segundo conhecimento que ficou controverso seja a verdade. É verdade sim, mas naquilo que tem que saber filtrar. Os emissários que vinham falar em nome de Jesus, aquela história, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é sim Jesus no segundo conhecimento, mas agora chegou o terceiro para poder fechar isto. Então a cultura racional, como está escrito aqui, o universo em desencanto é a verdadeira Bíblia que a humanidade precisa conhecer. Porfírio, então quer dizer que o nosso mestre Manuel Jacinto Coelho, ele é um ser de outro mundo, isso ninguém tem dúvida, né? Ele é, então, um ser divino, lógico, também ninguém tem dúvida. Então, ele é um ser extraterreno, certo? Por que ele é um extraterreno? Porque ele é ligado aos habitantes do mundo racional, né? E os extraterrenos habitam o mundo racional, ou seja, o nosso mestre veio numa missão aqui de dar continuidade a tudo isso que você acabou de falar aí, né? A definir tudo, tirar todas as dúvidas que todos nós temos, saber quem é Jesus, quem foi que fundou o cristianismo, que hoje eu fiquei sabendo que foram os romanos, como você falou aí. Então, tudo está dentro do conhecimento de cultura racional, porque dentro do pensamento, a gente não alcança essas coisas todas, certo? Porque o pensamento, como você falou, é o nosso cérebro, né? Ele é como se fosse outro intestino, no outro programa você falou. Ele tem o mesmo formato, então ele não alcança tantas coisas de tamanha clareza, por ser o cérebro ser impregnado, por isso que a pessoa fica enfesada, como você falou. Então, para que a gente possa entender tudo isso, saber a origem desse, daquele ou daquela, a origem do sol, da luz, das estrelas, de quem foi Jesus, de quem será o prosseguimento daqui para frente da cultura racional, tudo isso só através do desenvolvimento do raciocínio, porque dentro do pensamento, gente, a gente não alcança isso tudo, porque o pensamento e a imaginação, ele é limitado, eles são limitados, porque são formados por duas energias deformadas, elétrica e magnética. Elétrica o pensamento, magnética a imaginação. E o raciocínio está no meio, é a glândula pineal, é o ponto de equilíbrio, é o ponto de ligação com o nosso mundo de origem, o mundo racional. Aí existe a clareza e o equilíbrio dessas duas ondas elétricas, pensamento e magnética e imaginação. Aí nós vamos poder entender, alcançar, devido à clarividência que o raciocínio transmite para a nossa cabeça. É a identidade de Deus. Recomendamos àqueles que têm a identidade de Deus, o verdadeiro Deus. Deus agora identificou-se. É uma identidade. E quem ditou este texto? Manuel. O aparelho da força emanente, não sei se existe um adjetivo melhor do que esse, mas é do racional superior da Terra. Ele, na qualidade de aparelho, corresponde ao Deus na Terra. Então Deus está na Terra novamente. Primeiro, aí entra o primeiro milênio, que depois nós vamos entender que o primeiro milênio começa agora, nessa presença dele. Como é que é essa presença dele? Está aqui. Deus está na Terra, presente. Aqui está. Este é o primeiro milênio de Deus na Terra. Está no livro Universo em Desencanto. Porque o senhor Manuel, nós perguntávamos para ele e repetimos: senhor Manuel, quando o senhor morrer, como é que vai ficar? Não tem problema, a obra estará pronta. Então, nós falávamos com o verdadeiro Deus através do senhor Manuel, que ele dizia: Deus e eu somos um só. Não era dois em um, não, ele era um só. Então nós convivemos com Deus na Terra por alguma fração de tempo. Os mais antigos, ou melhor, os mais novos, que nos perdoem. Mas isso não foi um privilégio, não, porque foi muito difícil. Porque muitos se atrapalharam nessa convivência. Porque só os mais fortes,
sobreviveram. Nós somos eles. Tem que opinar forte para dizer isso. E não esses covardes que ficam deturpando o conhecimento da cultura racional. Mas esse eu paro por aqui, porque é acusar em vão, sem provas. Mas nós vamos provar que existem aqueles maus estudantes que não acompanharam a mensagem do Pai Manuel, do verdadeiro Deus na terra, e o conhecimento está aqui e não na interpretação de segundos, nem de terceiros, está escrito no 20º volume da obra. Não tem segundos, não tem terceiros. Então, quem vai atrás de conversa fiada de segundos e terceiros está contra o verdadeiro Deus. Desculpem um pouco essa flama, mas é isto que está acontecendo no meio estudantil. E a cultura racional, aparentemente, sofrerá um baque muito forte por causa desses maus estudantes. E eu posso fazer parte deles, inclusive, por causa de não cumprirem a regra base. A regra base é um por todos e todos por um, todos em obediência, paciência e persistência, seguindo uma linha só. As recomendações do racional superior, as linhas do astral são todas uma linha só. Nós vamos deixar este assunto para mais adiante, com provas e comprovações para provar que existem maus estudantes. E o seu Manuel falava muito isso para nós. O prato é sortido. Oswaldo, vamos encerrar por hoje, bem na fleuma, para a gente continuar adiante. Porfírio, a gente está em cima da hora, mas aqui no Wikipedia, o cristianismo começou a espalhar-se a partir de Jerusalém e depois em todo o Oriente Médio, acabando por se tornar a religião oficial da Armênia em 301, da Etiópia em 325, da Geórgia em 337 e depois a Igreja Estatal do Império Romano em 380. Então, 380, Cristo já tinha ido, né? Então, não criou religião. Não criou religião. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal, leia o livro Universo e Desencanto. Salve!